Bom dia, galera. Tudo bem com vocês? Bom dia, gente. Tudo bem? Bom dia, Neide. Bem, e você? Tudo bem. É a Melissa? É. É interessante que eu estava corrigindo seu texto aqui agora. Eu Ó, estou na metade dele, tá, Melissa? Eu devo terminar e te viu? envio. Não, preocupa não, Neide. É o seu e da Luísa, eles estão no Word. Foi até bom, a Luísa me mandou a proposta. Ela fotografou e me mandou. Aí eu tenho os Ai, recortes desculpa, e eu tudo mais, fica esqueci. melhor. Isso. Fica mais fácil até de eu perceber o que eu posso auxiliar vocês de eixo, sabe? Então, eu tô Uhum. pondo observações para você, como eu pus para ela também, é muito mais no campo da sugestão do que de erro específico. Mas uma maneira para você aprofundar, porque aquele tema lá eu achei ele vago. Então, para vocês, o recorte foi difícil. Eu acho que foi isso que a maioria aí pode ter pecado em questões de nota aí, que às vezes penalizou muito, foi aí. Viu, Neide? Tá bom, obrigada, viu? Eu vou colocar as observações, coloco a nota que eu te daria se eu tivesse corrigindo no sistema do Enem em si, e aí qualquer coisa a gente pode trocar ideia, você pode me perguntar pelo WhatsApp na hora que você tiver uma brechinha, qualquer coisa assim, se você não entender. Quando você for abrir, você vai no Word e vai lá naquela parte de revisão, como se você fosse inserir um novo comentário. Aí vai aparecer todos os comentários que eu inseri lá para você. Viu, Às beleza. vezes só aparece a palavra marcada em vermelho e você fala, mas por que marcou essa palavra? Entendeu? Aí tem um porquê. Que eu tentei justificar e ampliar dentro daquilo que você abordou. Bom, o pessoal tá chegando aí, sejam todos bem-vindos, gente. Bom dia a todos. Um dia ensolarado lá fora, mas ainda frio, né? Menos do que os outros dias. Isso é bom, porque o corpo da gente também responde. E ontem, separando as frases para gente comentar na nossa no início de aula, eu me deparei com essa de Spinoza. Eu falei, não, mas eu quero uma para contrapor e ao mesmo tempo completar o que Spinoza disse aí sobre a questão da prisão e da liberdade, né? E eu achei essa do Gandhi, que eu achei muito interessante. E me fez me lembrar de um texto que eu recebi há muito tempo. Eu não sabia de quem era o texto. Aí eu fui para a internet que eu lembrava mais ou menos alguma coisa, uma frase dele. Falei, eu quero trazer esse texto para os meninos verem. Aí eu achei para vocês ouvirem. Então, assim que terminar nossa leitura aqui dessas duas frases, eu vou soltar porque eu acho, vocês fizeram um tema, eu acho que para Priscila, mas para eu sim, não tenho certeza. Eu li um ou outro texto que foi enviado para mim para fazer uma segunda análise ou para auxiliar em alguma coisa de comentários sobre o sistema prisional, sobre essa reinserção, né, do ex-presidiário na sociedade. E eu acho que essas duas frases aqui, de alguma forma, acabam contrapondo, dialogando e inserindo um aspecto intertextual numa temática semelhante. Observe o que o Gandhi diz. A prisão não são as grades e a liberdade não é a rua. Existem homens presos na rua e livres na prisão. É uma questão de consciência. Eu acho que essa frase do Gandhi cabe muito no que nós estamos vivendo agora, nesse isolamento, né? Nós nos sentimos meio que presos. Outro dia eu estava ouvindo, não sei se foi Viviane Mosé, numa dessas palestras que eu escutei dela, que eu gosto de ouvi-la, e ela está fazendo um programa interessante. Uma vez por semana ela coloca no canal dela um estudo voltado para a questão da filosofia, né, e da atualidade, relacionando com a atualidade.
E ela estava falando exatamente sobre essa questão do nosso conceito de liberdade, que muitas pessoas querem ir para a rua não porque estão com essa demanda, com essa necessidade, mas pela vontade de se sentirem novamente livres, por terem ou por desejarem ter essa opção. Eu quero ir para a rua, mas não é simplesmente fazer como fizeram no Rio de Janeiro, né? Um grupo resolveu ir para os bares, né? E dizer que queriam ser livres, essa coisa toda, que estavam livres, sem se preocupar com o entorno. Porque o problema maior é o outro. Se nós, por exemplo, né, abrimos essa vertente, nós viramos transmissores, sem às vezes percebermos. E é aí que mora o perigo. O Matheus esteve na nossa aula, né, apresentando os inumeráveis e falando um pouco sobre essa questão das vítimas, está fazendo um trabalho bacana, brilhante, e as outras turmas estão apresentando uns trabalhos. Ontem eu terminei minha aula com a M2 aos prantos, porque os meninos fizeram, está sendo publicado tanto no Facebook quanto no Instagram, tanto da escola como no meu também, eu estou publicando lá, porque são públicos diferentes, tem amigos de outras cidades que também trabalham com educação. É um ponto que eu acho que contribui de alguma forma para a transformação da sociedade da melhor forma possível, que é olhar para dentro de si, olhar para o que a gente pode fazer, né, no nosso mundinho tão restrito, tão pequeno, mas ao mesmo tempo tão passível e possível de transformação. E o que acontece? Os meninos da M2 estão fazendo vídeos muito bacanas, estão pegando as histórias do Inumeráveis, né? Como diz eles, e o Matheus também trouxe muito bem para a gente, no dia que ele veio, né, a aula nossa, aqui com os avessos, ele falou sobre isso. Ele disse que não era ele que escolhia a história, era a história que o escolhia. Então, quase todos estão me relatando isso. E todas as histórias fazem a gente pensar como que a gente é vulnerável, né? Como que nós estamos suscetíveis o tempo todo a tudo que nos cerca. Então, diante das duas frases que estão aí, a prisão não são as grades e a liberdade não é a rua, existem uns presos na rua e livres na prisão. É uma questão de consciência. Então, que a gente tenha consciência para agir, para não, digamos, ceder às tentações, né, de achar que está tudo resolvido, que nós somos fortes o suficientes para vencermos qualquer coisa. É hora de ter cautela, saber muito bem onde a gente está. Eu tenho uma amiga que é muito religiosa, ela fala, é Deus que toma conta. É Deus que toma conta, mas eu tenho que fazer a minha parte. Ou seja, Deus pode até ajudar os cientistas a acharem rapidamente uma vacina, mas é necessário que cada um, no seu pequeno espaço, faça a sua parte para contribuir para isso, né, como um todo. Do lado direito da tela, vocês têm uma frase de um filósofo muito utilizado aí por vários outros filósofos, ele serve de ponto e contraponto, que é Spinoza. O máximo de liberdade que o ser humano pode aspirar é escolher a prisão na qual quer viver. A liberdade é uma abstração. Diga-me qual é a sua tribo, e eu direi qual é a sua clausura. Só há liberdade se sua vida for produzida por você mesmo. E a gente sabe que muita coisa da nossa vida não depende exclusivamente, quem dera, nem sei se seria bom também, exclusivamente da gente, né? Nós temos todo um contexto aí que é importante a gente relacionar. Quando a gente fala de linguagem, falar de texto e contexto é muito essa correlação. Texto é aquilo que está ali escrito, aquilo que foi dito, e o contexto é tudo que envolve aquela situação, onde, né, a gente consegue perceber ali a fonte com aquilo que está sendo escrito, com aquilo que está sendo dito, com aquilo que está sendo propagado. Então, eu quero que vocês escutem o texto da Marta Medeiros, a gente faz um comentário sobre as prisões. Eu pedi para vocês pegarem assim, o lado 2 do SAS, nós comentamos até a questão 11, que era uma questão que vocês lembram lá do Epitáfio para um Banqueiro, que era um poema concreto, inclusive, comentei com vocês, o José Paulo Paes, e eu quero comentar com vocês a questão 13. Pedi para vocês darem uma olhada, porque a hora que eu abrir aqui, na verdade, vai ser até uma outra tela, vou compartilhar a outra tela com vocês, eu quero que vocês puxem a partir das questões que vocês ficaram em dúvidas. É claro que eu marquei algumas, que eu acho que são mais recorrentes, que eu acho que
é válido para acrescentar, assim como eu fiz no simulado 3 também. Eu achei o simulado 3 mais difícil do que o 2, e eu achei o simulado 3 mais focado na literatura do que propriamente na linguagem, ou seja, tem mais textos literários, tem mais ponte com a literatura em si, e tem mais literatura comparada. Tem uma questão de literatura comparada no 2, que eu acho válido a gente comentar, e eu vou explicar por quê, tá? Eu não sei se vocês marcaram, mas a questão 19 do simulado 2, ela cai numa coisa que a gente comentou na sala antes de entrarmos nessa abordagem do ensino remoto, que é aquelas palavrinhas que deixam a gente sempre em dúvida. É o diafásica, o diastrática, né, o diatópica e o diacrônica. Essas palavras que se parecem e na hora que você vê na questão você fala, pronto, e agora? O que é isso? Tá? Nos 2 simulados do SAS, no 2 e no 3, tem questões com essas palavrinhas aqui, como eu comentei com vocês em sala. Vocês lembram disso? Até anotei aqui para não esquecer de fazer essa referenciação com vocês, que eu acho que é válido. Beleza? Bom, vou soltar o texto, se vocês não estiverem ouvindo, porque ela narra o texto. Eu acho que é melhor do que a gente ler, a gente ouvir. Observe como que ela, na Marta Medeiros, vai trazer para a gente o que é a prisão de cada um, tá? Que tem muito a ver com o que o Spinoza nos aponta aí. Eu acho que, de alguma forma, ela interpreta o que essas 2 frases nos traz. O máximo de liberdade que o ser humano pode aspirar é escolher a prisão na qual quer viver. Pode-se aceitar essa verdade com pessimismo ou otimismo, mas é impossível refutá-la. A liberdade é uma abstração. Liberdade não é uma calça velha, azul e desbotada, e sim nudez total, nenhum comportamento para vestir. No entanto, a sociedade não nos deixa sair à rua sem um crachá de identificação pendurado no pescoço. Diga-me qual é a sua tribo e eu lhe direi qual é a sua clausura. São cativeiros bem mais agradáveis do que o Carandiru. Podemos pegar sol, ler livros, receber amigos, comer bons pratos, ouvir música. O casamento pode ser uma prisão. E a maternidade é a pena máxima. Um emprego que rende um gordo salário trancafia você, o impede de chutar o balde e arriscar novos voos. O mesmo se pode dizer de um cargo de chefia. Tudo que te dá segurança, ao mesmo tempo te escraviza. Viver sem laços igualmente pode nos reter. Uma vida mundana, sem dependentes para sustentar, o céu como limite, prisão também. Você se condena a passar o resto da vida sem experimentar a delícia de uma vida amorosa estável, o conforto de um endereço certo e a imortalidade alcançada através de um filho. Se nem a estabilidade e a instabilidade nos tornam livres, aceitemos que poder escolher a própria prisão já é em si uma vitória. Nós é que decidimos quando seremos capturados e para onde seremos levados. É uma opção consciente. Não nos obrigaram a nada. Não nos trancafiaram num sanatório ou num presídio real entre 4 paredes. Nosso crime é estar vivo. Nossa sentença é branda, visto que outros, ao cometerem o mesmo crime que nós, foram trancafiados em lugares chamados analfabetismo, miséria e exclusão. Brindemos. Temos todos cela especial. Tchim, tchim. Então, como vocês veem, né, ouviram aí no texto da Marta Medeiros, a gente tem cela especial, né? Nossas prisões são apenas prisões modificadas. Alguém quer fazer algum comentário? Vou compartilhar na outra tela aqui, já com o simulado do SAS, para a gente poder analisar. O que vocês me dizem? Você acha que experimentar o máximo de coisas possível é a melhor forma da gente escolher a cela que é adequada para a gente, Neide?
Eu acho que isso aí tem que ter um bom senso, sabe, Arthur? Todo excesso é prejudicial. Então, experimentar o máximo de coisas possível, como você coloca, tem que vir dosado, equilibrado, por uma série de fatores. Eu posso experimentar, mas eu vou sofrer a consequência. E tem coisas que, se eu experimento, elas vão me trazer, vamos dizer assim, vamos colocar como consequência mesmo. Uma consequência que eu posso arrastar pelo resto da vida. E eu, na verdade, posso escolher, mas eu sou prisioneira da consequência. Mas Diga. eu tava vendo um vídeo esse fim de semana, depois eu vou até te mandar, Arthur, porque eu acho que tem meio a ver com essa parada que você falou. Uma reflexão que um cara tava fazendo sobre imortalidade. Tipo assim, se a ciência um dia chegasse no ponto de o único jeito de um ser humano morrer fosse, tipo assim, por impacto, por exemplo, você caísse de algum lugar e tal, mas de velhice ninguém nunca mais fosse morrer, sabe? Aí ele faz meio que o questionamento, tipo assim, existe sempre, vai existir acidentes, né? Então, tipo, um acidente de carro, alguma coisa assim. Então, você não vai viver para sempre, porque uma hora você vai estar andando de carro e vai chegar a sua vez de ser o número morto da estatística, né? Tipo, se você viver por Parecido tempo com aquele, infinito, uma hora a com sua aquele vez vai filme chegar. Preço da Manhã. Realmente. Aí, tipo, ele fala um negócio tipo assim. Então, se a sua única garantia de viver realmente para sempre fosse não ter nenhuma experiência, tipo assim, sei lá, você ficar trancado num bunker para sempre, sem ter contato com alguma coisa que possa te matar, Também já teria que você uma nunca vai luz, morrer tá de bom. velhice, né? Será que isso é realmente, tipo assim, viver mais, você tá vivo para sempre, ou você correr risco de morte? Tipo assim, a vida tem a ver com, sei lá, só estar vivo ou tem a ver com a experiência, né? Eu acho isso É, massa também, de pensar, tipo, às vezes se claro. arriscar é uma forma de sair, né, dessa prisão. Eu acho que a gente tem essa necessidade de experienciar, de viver. A gente precisa viver. Só que a gente tem que saber que quase todas, né? Eu acho que todas, vamos dizer assim, toda escolha, ela vai te provocar uma consequência. E que você, na verdade, vai estar relacionando isso. Então você escolhe, mas às vezes você não pensa, não imagina qual é a consequência que vai advir daquilo ali. Então é necessário a gente ponderar. Nem sempre a gente consegue viver racionalmente pensando em tudo. E também não sei se é melhor pensar em todas as atitudes antes da gente agir. Viver perigosamente, como o Arthur colocou, viver o máximo de coisas que eu posso. É bom? É, mas eu vou ter consequências em cima disso. Então, que consequências eu estou aceitando a partir das minhas escolhas? Porque elas virão, quer queiramos ou não. Mas me manda o vídeo que eu gosto de ver, eu acho válido. Tá? E tem uma outra coisa, Uhum. até recebi uma indicação de um documentário, parece que ele está disponível só nessa época de pandemia, até enviei para a Shirley ontem também, enviei para alguns amigos mais chegados, o Bonde também mandei, para ele poder ver, um documentário chamado Alma e Moral, que é até baseado num livro, e ele vai falar um pouco sobre essas questões dos preconceitos, sobre as nossas prisões e como que isso pode mudar, a importância da gente ser revolucionário, da gente ser transcendente, como o Arthur falou, a importância da gente não se conformar e querer viver coisas diferentes, eu acho isso válido. Eu não vi ele todo, vou terminar de ver hoje ou amanhã, mas eu acho que tem alguns apontamentos que são mostrados no documentário e no livro, parece que tem um livro também, que vale a pena, tá? Então, fica a dica aí, eu achei que é válido, se vale aí, dá para vocês fazerem pontos com diversas áreas, vale também na redação, na hora de vocês usarem repertório, acho que acrescenta para a gente enquanto pessoa, e acrescenta na parte da linguagem em si. Eu joguei a questão 13, mas eu queria que vocês pegassem o que vocês têm aí do simulado 2, se há, além dela, outras questões que vocês querem que sejam comentadas e quais são, porque aí não fico pautando só para minha marcação, mas também por coisas que vocês acham válidas. Diga. Só para eu achar aqui, quando você fala simulado 2, é o segundo que a gente fez ou o número 2? Isso, o segundo. É o número 2, eu acho também. Quando você entra lá no SAS, está escrito lá, segundo simulado de linguagem. E o nosso é sempre do primeiro dia. É porque a gente não fez o primeiro. Aí o Isso, nosso e vocês segundo não... É o já é primeiro que a gente primeiro. fez, no caso. É o aí primeiro que segundo vocês negócio. fizeram, mas é o segundo que está relacionado lá pelo SAS. Porque vocês não fizeram o Isso. primeiro. Lembra que vocês comentaram isso comigo antes da gente comentar ou entrar em qualquer questão dos simulados em si? E eu acho muito válido, viu, gente? Tem algumas questões, inclusive do terceiro, que contempla verbo, para vocês verem como que isso pode aparecer.
Que às vezes você acha assim, isso nunca vai aparecer numa questão estilo Enem. E pode acontecer que apareça e que às vezes nos deixe até num conflito ali com a questão de linguagem. Então, se vocês quiserem abrir aí, é o segundo simulado que o SAS apresenta para vocês, mas foi o primeiro que vocês fizeram. Então, ele vai estar relacionado igual está aqui, ó, que isso aqui é até da abordagem do próprio SAS. Eu abri e salvei no meu computador para não ter perigo, por exemplo, de ficar toda a vida carregando enquanto a gente está durante a aula, tá? Eu joguei aqui na tela a questão 13, acho que vocês estão visualizando aí comigo, não estão? Para mim aparece aqui, eu acredito que vocês estejam vendo. Sim, Neide. Beleza. Nessa questão 13, ela faz um trocadilho, uma construção com a linguagem que eu achei muito válida. Não é uma questão propriamente difícil, mas ela tem ali uma pegadinha, porque lá no comando ele tá assim, ó, a fala da personagem deixa implícita a ideia de que. Então, o que ele quer não é o que está escrito, é o que está sugestionado a partir do que está escrito. Lembra que no início das frases de hoje eu falei de texto em contexto. O texto é o que está escrito, o contexto é toda a situação que envolve o que está escrito. Então, quando a gente olha para isso, eu vou ter que observar a expressão dos personagens, que é a linguagem não verbal, né? Como que ela está se compondo e o que está escrito também. Então, olha lá o que nós temos. Vacina para prevenir contaminação de comentários na internet. Tem? Então, olha o que ele está querendo vacinar, né? Então, o que vocês marcaram nessa questão 13? Ou o que vocês marcariam aí para a gente poder comentar? O que está implícito? A área da saúde precisa aprender a lidar com novas doenças, algumas criadas pelo uso excessivo da internet. Tem esse foco, gente, ali? Tá vendo como é que ela é excludente na letra A? Letra B. Vacina é um meio eficaz de prevenir doenças, devendo ser administrada o mais precocemente possível. Claro que é o meio mais eficaz de prevenir várias doenças, inclusive o Covid, né? A Covid, sei lá se a gente fala assim ou não, mas eu falo o por causa do vírus. Notem que há uma série de vacinas possíveis aí, mas ainda em teste, até chegar para essa, né, propagação, para essa disseminação, para essa questão da vacinação em si, às vezes leva um tempo, porque é necessário passar por um período de teste. Então é mais sério do que a gente pensa, tem tudo a ver com o que nós estamos vivendo. Disseminação de notícias falsas sobre doenças pode comprometer o atendimento público dos hospitais. Tudo bem, aproxima, mas será que é esse o foco? Internet pode ser um ambiente saudável para o usuário, contanto que este procure assistência médica. Essa viajou legal no que está ali. E o comportamento do usuário de internet é, em algumas situações, nocível e comparável a uma doença. E aí? O que vocês marcaram ou marcariam? Porque teve gente aí que eu tenho certeza que lembra da questão e tem gente que não. Foi de letra E, Neide. É a letra E. É a letra E. Porque notem que as outras todas, vocês têm alguma coisa na construção que elimina. Primeiro, ele quer que esteja implícito, então não está claro, não está expresso, né? Na primeira eu elimino porque não é só a área da saúde. Quando ele está falando de alguma coisa de disseminação de comentários na internet, isso pode ser de qualquer área, né? Ela é abrangente. Ali ficou muito reducionista. A segunda fala da questão da vacina como um todo, como meio eficaz. Ela é verdadeira diante da situação, mas ela não pode ser inferida a partir do que ele está dizendo ali, que tem a ver, com certeza, com fake news, né? Provavelmente. A internet pode ser um ambiente saudável? Saudável. Ele não está enfocando a questão de ser saudável. Em momento algum ali sugere isso para a gente. Então, olha lá, o comportamento do usuário da internet aí ele deixa bem evidente, em algumas situações, não são em todas, né? Há outras coisas na internet, há outros campos de atuação aí que são possíveis, passíveis da gente analisar como positivos. Nocível comparável a uma doença, ou seja, prejudica. Importante a gente citar isso. O comentário do SAS vem até acrescentar essa informação aqui, ó, que está lá na letra... Opa, peraí um pouquinho. Cheguei rápido demais. Achar que o comportamento... Diga. Não teria que ser... sobe lá na pergunta da questão. Tá falando da personagem. Não teria que ser isso. Do personagem, não? Porque a personagem meio que não fala nada. Tem muitas questões de linguagem que vão usar essa palavra com associação ao gênero masculino e outras com gênero feminino.
quando você está usando a estrutura da teoria da literatura mais antiga, a palavra personagem era utilizada, absorvida com o gênero feminino. A palavra personagem, independente de ser homem ou mulher, tá? Como feminina, tá? Então, por isso que você está vendo o personagem ali como feminina. Depois do modernismo para cá, a palavra personagem passou a assimilar, ou ser assimilada, com a expressão também dos personagens do livro, então sendo associada com o gênero masculino. Então, nesse caso, Ian, ele está utilizando o recurso da teoria da literatura mais antigo e mais comum. A maior parte dos críticos literários vão fazer referência, independente de ser homem ou de ser mulher, com a expressão feminina para a palavra personagem. Essa questão do gênero é interessante, porque às vezes você vai utilizar aqui a personagem e lá na hora de analisar, você vai olhar só para o gênero masculino, só para o gênero feminino e esquece que a palavra está ali como um todo para qualquer gênero, beleza? Então, essa palavra não está sendo associada de maneira equivocada, não. É porque a base que ele utilizou é a base mais comum, mais tradicional da maioria dos críticos literários que associam isso dentro da construção da narrativa, beleza? Vão lá no comentário. Beleza, Neide, obrigado. E me dizem aí o que vocês têm, o que vocês acham que deve comentar. Eu marquei a 15 aqui, pode ser na ordem, que é até melhor, que a gente vai jogando dentro da sequência. Qual a próxima depois da 13 vocês gostariam de comentar? Vai dando uma olhada aí para mim e me dizem. A charge, então, gente, critica o comportamento de alguns usuários da internet, por isso, olha, alguns, bem focalizado ali em algumas situações, sugerindo que ele pode ser nocivo. Ler comentários na internet seja equivalente a correr o risco de pegar uma doença. Ou seja, você tem aí a questão da manipulação, né? Bem clara, bem marcada aí pela questão da fake news. Por isso, o homem procura por uma vacina de prevenção, em uma metáfora que critica o comportamento de algumas pessoas. Então, ali é uma ideia bem metafórica, mas muito bem elaborada. Eu acho que esse cartoon aqui, de alguma maneira, a charge, melhor dizendo, eu acho que é válido. E aí, posso passar para 15? Vocês querem que comenta? Não tem necessidade da 14, não, tem? Eu acho que a 14 é relativamente fácil, né, na parte de interpretação. Tem a ideia aí do folgado e do malandro. E a 15 tem um infográfico. Então, essa análise de gráfico, de imagem, ele cai muito numa situação que, às vezes, a gente fica em dúvida. Eu marquei a 15 porque é um conteúdo que a gente já estudou. Lembra da gente comentar sobre a colocação dos pronomes, ênclise, próclise e mesóclise? Comentar que isso é típico por exemplo, quando que eu uso mesóclise? Só quando eu tenho a base de escolaridade mais elevada, ou seja, quando eu conheço mais sobre a minha estrutura linguística, né? Eu tenho mais apuro na construção linguística, porque a mesóclise, ela é pouquíssimo usada, ela é até criticada, na fala nós não fazemos uso dela. Então, esse domínio ajuda a entender a questão. Diga. Existe alguma frase que implica o uso da mesóclise obrigatoriamente? Existem. A mesóclise ela é obrigatória na linguagem em duas situações. Quando você tem o verbo no futuro do pretérito e no futuro do presente. Então, vamos pegar, por exemplo, falarei e falaria. Esses dois verbos estão, o primeiro no futuro do presente e o segundo no futuro do pretérito. Então, se eu vou colocar, por exemplo, falar-te-ia, falar-te-ei sobre esse assunto, eu tenho obrigatoriedade de usar mesóclise. Por quê? Porque eu comecei a minha frase com verbo, vou inserir um pronome, que é para quem que eu vou falar, então eu sou obrigada a usar a mesóclise nessas duas situações. Por que nós não fazemos uso desse tipo de recorrência na linguagem? Porque nós praticamente, automaticamente, né, devido ao nosso uso da linguagem, substituímos as inserções nesse futuro do presente e do futuro do pretérito pelo chamado tempo composto que nós estudamos no verbo. Tá vendo como é que se liga o nosso conteúdo anterior? O que é o tempo composto? Eu utilizo o verbo auxiliar e o verbo principal, aí ele tem aí uma possibilidade mais ampla de inserção do pronome e a mesóclise desaparece. Certo, KS? Então, a questão da mesóclise, ela é obrigatória nessas duas situações? É. Mas nós fazemos uso recorrente? Não. Por quê? Porque nós construímos frases de maneira diferente, sem fazer o uso dela. Então, por exemplo, o Marcos Banho, que tem um trecho de texto dele no simulado 3 do SAS, ele é um linguista que critica muito essa inserção da mesóclise, esse uso da mesóclise. Porque isso já não se usa mais, isso é uma linguagem
demodê, fora de moda e tudo mais. Verdade, a gente praticamente não usa, mas a gente tem que saber que isso é certo, que eu devo usar em uma determinada situação, porque se você estiver analisando um texto Machado de Assis, que é muito comum em textos do Enem, né? O terceiro simulado aí, que é o segundo que vocês fizeram, ele tem muita questão de literatura, inclusive textos, né, do naturalismo, do realismo, que vão trazer inserções ou uso de uma estrutura mais formal. E aí eu preciso saber o que existe ali. Então, observem esse gráfico, que eu acho que ele dá aí uma abordagem bem interessante para a gente falar sobre ênclise. O que é a ênclise mesmo, gente? Vão lembrar? Me digam aí, vocês lembram o que é ênclise? Esses nomes esquisitos que aparecem ali, mas que a gente já estudou? É antes do verbo? A ênclise é depois. Você vai lembrar próclise antes, porque é o pró-pré. Vai trazer para antes do verbo. Ênclise depois do verbo, mesóclise no meio. Certo? Então, olha lá. Ocorrência dos pronomes cíclicos, clíticos, que é ênclise depois, próclise antes, mesóclise no meio, por nível de escolaridade dos entrevistados. Então, tem aí uma observação do fundamental, do médio, do superior e o total. Bom, olha o que ele vai perguntar na análise desse gráfico que está aí. Pelo gráfico, conclui-se que, na fala da população em questão, a ocorrência dos pronomes citados é influenciada pelo. O que vocês me dizem, tá? Observem que o fundamental, o uso correto dos pronomes, ele é bem pequenininho, tá? 94% ali, ó, não tem, olha lá, tá com uma ausência, que é o clarinho, certo? O médio, essa percepção começa a aumentar, e no superior ela quase metade, ela quase se iguala, né? Só que no total isso diminui, por quê? Porque é somado toda a perspectiva anterior, tá? Então, olhem lá o que ele vai trazer para vocês, perguntando aí, para a gente analisar. É influenciada, então, pela qualidade da instrução, que afeta a formalidade da linguagem, tem tudo a ver com variação linguística, tá, gente? Extrato social, uma vez que o nível escolar indica a classe social. Gênero, pois é considerada a disparidade da educação entre homens e mulheres. Será que tem isso no gráfico? A gente consegue ver a relação de gênero? Tá vendo? Tem algumas que eliminam de cá. Nível de escolaridade, pois a maior presença deles na fala de pessoas com nível superior. Idade, tem alguma relação com idade, será? Ah, mas é porque o fundamental é lá para criança, o médio trabalha com jovem, o superior já com adulto, será? Idade, visto que o gráfico mostra uma desvantagem do nível superior em relação ao fundamental e ao médio. E aí? O que vocês me dizem? Pelo que a gente vê ali na história, na análise do gráfico, qual seria a resposta? Letra D, né? É a letra D. Porque não está focado na idade e nem está focado no gênero. Eu já elimino as duas. Qualidade da instrução, também não é mencionada a qualidade, né? O que a gente tem ali é apenas uma divisão dessa instrução pelo que a gente tem na questão, né, do extrato social do nível escolar. Então, a gente tem a D. Ótimo. E aí, o que vocês me dizem? Qual a próxima que eu devo comentar ou eu posso marcar a próxima que eu coloquei aqui? Vocês lembram de alguma? Estão com ele aí? Eu acho que você pode ir. Podemos ir direto para 17? Ela não é uma questão difícil. Eu fiz uma marcação dela aqui. Diga, pode falar. É porque eu fiquei com mais ou menos dúvida em uma, que é a 37. Depois você pode ir nela? Sim, interessante, eu marquei ela aqui. É até bacana, porque mesmo que a gente vá numa que está lá na frente, é importante a gente já deixar. Eu quero ver se a gente pelo menos conclui o simulado 2, para a gente pegar o 3 na nossa aula de sexta. Essa questão, gente, eu marquei porque ela tem a ver também com a nossa matéria. Nem não vou ler o texto, eu vou ler com vocês aqui e vou ler aqui para vocês poderem achar facilmente ali. Enquanto os neologismos, o que é neologismo mesmo? Matéria que a gente já estudou, formação de palavras novas, processo de formação que constrói novas palavras a partir de outras que já existem. Atende à necessidade expressiva por meio da criação de uma nova palavra, reescrita ou ressignificada. Os advérbios expressam circunstâncias. Beleza. Quando a gente analisa, por exemplo, as respostas, o que eu tenho que observar? Advérbio é aquela palavra ou expressão que vai indicar circunstância. Beleza. Toda palavra que termina em mente, ou quase toda palavra que termina em mente, que é esse sufixo formador, né, de palavras, ele vai exercer o papel de advérbio. Detalhe,
ele quer que vocês achem uma palavra do texto que atenda aos 2 atributos, a ambos os casos. Tem que ser neologismo e tem que ser advérbio. Então, o que nós observamos? Nas palavras que estão relacionadas, vocês teriam 2 que se aproximam, o finalmente e o pra frentemente. O finalmente é advérbio? É, mas não é neologismo. Então, a gente cai na D. Tá vendo? É uma questão que nem no texto eu precisava ficar presa. Só pelo comando e a análise das respostas, vocês já conseguiam observar. É interessante voltar no texto e confirmar se aquela palavra exerce papel de circunstância, que é o valor do advérbio. Mas nessas 2 aí, eu já conseguiria achar ali a possibilidade de fluxo de resposta e chegar nela. Eu vou jogar a 37 que ela está falando. Diga. Quando for fazer a prova de linguagens, para tentar ganhar tempo, você acha que é melhor ir direto na pergunta? Que aí tem vezes que nem precisa ler o texto? Sempre. E não é só de linguagem não, tá? Isso é o que eu vou falar para vocês. Como a linguagem é veículo, vocês podem ir no comando em todas as questões. Ah, então não precisa ler o texto? Claro que precisa. Só que quando você vai no comando, Ian, você tem ali o recorte. O que eu tenho que buscar no texto? Então, o seu cérebro já vai caminhar para a resposta. Você já vai no texto sabendo o que você tem que buscar. Qual é o recurso, qual é a parte que você tem que ficar atento. Então, eu já saberia pelo meu comando que eu tenho que ficar ligado em dois aspectos. O que é neologismo e o que é advérbio. A partir disso, o meu recorte, né, a minha abordagem do texto já ganha, digamos assim, já ganha tempo na análise, certo? Então, isso vale para qualquer questão que vocês estiverem analisando. O comando, ele é determinante para eu chegar mais rapidamente na resposta. Raramente, tá, gente? A gente vê questões do Enem que tem uma palavrinha só como resposta. Muito raro mesmo. Eu vou jogar lá na 37, vocês vão dando uma olhada aí, que se tiver alguma no meio do caminho, eu tenho algumas que eu quero comentar com vocês. Mas eu vou lá na 37, depois eu retomo. Eu tenho aqui, por exemplo, a 19 de variação linguística, a 20 é variação linguística, a 21 acho que é teoria da literatura, então é interessante a gente fazer um comentário. Mas vamos lá na 37, que a gente ganha... Opa, peraí que eu passei. Que a gente ganha tempo e tira... essa até é uma que eu marquei. Por que eu marquei? Porque ela explora um recurso de análise, né, do enunciado, da propaganda em si, que é bem rica. Então, na 37, eu vou direto no enunciado e volto aí para a gente ler o que está na frase do texto. A campanha anterior, veiculada durante o período de carnaval, sugere implicitamente uma preocupação com... Então, olha lá, de novo, eu vou ter que buscar uma coisa que não está explícita, que não está clara, que pode ser inferida, que pode ser depreendida. Essas palavras que eu estou falando parecem muito nas questões, por isso que ajuda, tá? Bom, olha lá o que tem. O Ministério do Turismo adverte: exploração sexual de crianças e adolescentes é crime. Fique de olho e denuncie. Observe que ela traz como imagem a ideia do olho. Bom, o que vocês marcariam numa campanha como essa? O que está implícito ao vir de vocês nas alternativas A, B, C, D e E? Observa lá, situação de abandono de menores de idade durante o período das festas de carnaval, violência doméstica que vitima milhares de crianças e adolescentes brasileiros, comportamento abusivo durante as festividades devido ao consumo de álcool, existência de práticas de turismo que visam a exploração sexual de menores, perfil de turistas estrangeiros que visitam o país nesta época do ano. E aí? O que vocês marcariam? Observem bem o que está ali, ó. O Ministério do Turismo adverte. Então, isso aqui me ajuda a ter pistas. Exploração sexual de criança e adolescente é crime. Diga, pode falar. Eu posso te falar, tipo, o que eu fiquei na dúvida? Pode, deve, é bom. É porque eu marquei a D mesmo, só que eu fiquei com um pouco de dúvida na E. Porque, tipo, eu sei que não fala nada sobre o perfil dos turistas estrangeiros, só que o que eu fiquei em dúvida é porque, tipo assim, fala de uma coisa que está implícita no texto. Sim. Aí, tipo, a gente sabe que, tipo, turismo sexual e tal tem a ver com o estrangeiro e tal, que vem durante o carnaval esse trem. Só que não tem nada, tipo, na imagem que realmente fale, tipo, que mesmo deixa um pouco implícito sobre estrangeiro. Não tem nada que faça isso, tipo, a não ser um conhecimento, né, que talvez você tenha sobre quem é esse público que faz isso. E é isso que determina ela não ser a resposta. Então, porque a letra E, ela traz um recorte
turistas estrangeiros. O turismo sexual não é recorrente só do estrangeiro. E, tipo assim, isso vai acontecer sempre? Tipo, se tiver algum recorte que a imagem não deixa, tipo, claro, eu já posso eliminar. Exato. Ela vai te ajudar. É claro que ela se aproxima, eu concordo com você. Porque as duas únicas, né? Acho que são mesmo, as duas únicas que enfatizam alguma coisa de turismo são essas duas, a D e a E. Porque ele deixou evidente aqui, ó, é o Ministério do Turismo que está advertindo. Então, se você tem essa, né, essa advertência explícita, você tem a aproximação dessas duas respostas. Mas não há esse recorte específico que são, né, apenas o perfil dos turistas estrangeiros. E o turismo sexual, ele é também do estrangeiro. Eu acho até que ele é maior visualmente, né, do público estrangeiro que vem até o país, essa coisa toda. Mas ele acontece dentro do país também, infelizmente. Né? Não deveria acontecer nem com o estrangeiro, que dirá nesse recorte. Mas eu gosto dessa abordagem. Eu acho que essa daqui, eu marquei exatamente sobre isso. Cai muito, tá, gente, esse tipo de coisa, essa abordagem. A questão do implicitamente é muito recorrente. Vocês têm mais alguma? Eu posso jogar aqui a 19 ou a 20, que são de variação linguística. A 20 é muito fácil, eu acho que a 19 é mais recorrente ali. Vocês têm alguma? Se eu puder fazer a 19, gente. A 19? Vou jogar ela aqui. Voltei lá na 13, interessante. Ô, Neide. Diga, pode falar. Depois você puder fazer a 25, também achei. Tá, 19 e 25. Eu vou jogar 19 rapidinho e joga 25. Tem essa da solidão também, esse texto já apareceu em outras questões, só que é com coisas bem fáceis. A 19 eu marquei, gente, não é porque ela é difícil não, tá? É porque aparece a danada dessas palavrinhas aqui que desbancam a gente. Lembra de eu comentar isso com vocês em sala ainda, antes da gente entrar no nosso ensino remoto, dessa coisa toda da pandemia, que variação linguística é uma matéria que cai muito. Então, vocês têm lá no comando. Na tirinha, o efeito de humor é construído em decorrência da representação da variação linguística. Aí tá lá na tirinha. Ela tipo, observa o tanto de palavra tipo que essa tirinha vai trazer para vocês. E à medida que ele faz isso, vocês observam que há uma frequência, né, de uma dessas variações bem típicas aqui, ó. Eu até anotei para a gente poder comentar quais delas. Então, tá lá assim. A tirinha tem um efeito de humor construído a partir dessa variação. Ela, tipo, entrou no bar e ela, tipo, né? E assim por diante. Olha lá. Esse tipo repetido é padrão, pois não se verificam desvios da sintaxe ou da ortografia na fala da personagem? Isso é padrão? Não, isso é uma gíria. Então, qual é o tipo, né, de variação linguística que está focado na gíria? O que vocês me dizem? Porque isso é determinante ali para a gente achar a resposta. Vocês lembram qual que é ou não? Posso falar? Na letra B traz assim, ó, diafásica. Qual que é a variação diafásica? Aquela que está centralizada na situação comunicativa, linguagem formal e informal, coloquial e culta. Diastrática, dos grupos sociais, gírias, jargões, linguajar caipira. Diatópica, qualquer tipo de regionalismo, a variação regional. Diacrônica, que tem a ver com a variação histórica, temporal. Então, observem que eu vou ter a letra C. Por quê? Porque eu tenho ali a questão da gíria. Gíria ou jargão vai se enquadrar ali. Ficou claro, gente? Eu acho que pega muito mais pela palavra do que propriamente pelo que está representado. Certo? Joguei 25, né, Bruno? E se tiver como? Vamos comentar 25 e a gente pausa, porque tem só uns 3 minutinhos, né? Essa de arte, né? Observe, gente, que o que vai aparecer nessa questão é paródia. Qual a diferença de paráfrase ou paródia? Deixa eu ver se é essa mesmo. Acho que é. Vocês lembram qual a diferença de paráfrase e paródia? Ou não? Alguma tem que ter humor e outra não é um trem assim? Não é bem humor, não. Você vai pensar sempre o seguinte: a paráfrase,
e a paródia têm semelhanças. Todas duas recriam o texto base, que pode ser escrito, pintura, escultura, né? Não importa a modalidade, o tipo textual em si. Aqui é o quadro da Mona Lisa, que você tem o quadro original na primeira, e na segunda, Fernando Botero faz aí uma releitura da Mona Lisa, mas coloca ela obesa. Então tá lá assim: o artista colombiano Fernando Botero se consagrou mundialmente por seu estilo figurativo. A comparação entre as obras possibilita o entendimento de que Botero, em sua releitura da Mona Lisa, optou por... Então, primeiro, isso vai ser determinante para poder achar a resposta ali. A paráfrase, ela vai recriar a obra mantendo a temática. Então, se a Mona Lisa, ela sugere essa questão da expressão da beleza, tem uma outra coisa que fala ali do olhar melancólico, que o próprio pintor, né, Leonardo da Vinci, ele faz uma releitura dele mesmo. Aí é uma série de análises aí, tá? Mantendo a temática. Se há manutenção da temática, eu tenho, então, paráfrase. Se há subversão da temática, eu vou ter paródia. O que seria subversão? A ruptura. Ele quebra a estrutura básica do texto original. Então, quando eu tenho, por exemplo, qualquer tipo de crítica, tá, gente? Por isso que acho que foi o Ian que falou ali, sugere a ideia do humor. A ideia do humor é porque há uma ruptura, há uma quebra da estrutura do texto original. Então, nessa releitura, o que ele quis? Romper com o padrão realista das artes plásticas, sei lá que é isso que ele quer fazer, distorcer a ideia de perfeição por meio de um protesto, representar a diversidade dos padrões de beleza humanos, modificar os traços da figura feminina original, encorpando-a, a ideia do encorpar como engordar, tá? Homenagear Da Vinci, potencializando a expressão da obra original. Bruno, qual foi a sua dúvida? O que você marcou? Qual das duas, né, alternativas que você ficou em dúvida aí? Que aí dá para vocês observarem que é a D, né, que ele modifica esses traços, por isso que é uma ruptura, é paródia, encorpando, engordando-a. Ô, Neide, que tipo assim, de primeiro eu consigo eliminar mas o resto, tipo assim, eu consigo ter alguma dúvida, mais ou menos. E faz sentido, porque, olha, ele rompe, ele distorce e ele representa a diversidade dos padrões. Talvez por isso que você ficou aí na dúvida. Mas o principal objetivo dele foi fazer essa modificação aqui, ó, de falar que a figura feminina, de alguma forma, lá apresentada no padrão de beleza original, ela foi desconstruída a partir da maneira como ele faz, encorpando-a, engordando-a, nessa questão aí. Mas eu acho que entre C e D ficaria ainda mais fácil de vocês observarem a proximidade ali. Claro que a D é mais pertinente, o comentário do SAS em cima disso ajuda, né? Gente, que caceta é errada. A C, o que ela faz? Representar a diversidade. Ele não está representando a diversidade, ele está falando de uma outra possibilidade da figura feminina. Olha o que ele fala aqui, ó, na C, ó. A releitura não se vincula originalmente a uma intenção de representar a diversidade dos padrões, mas uma interpretação que extrapola o contexto de produção dessa obra, tá vendo? Que é o que você tem, então, na letra D. A ampliação das medidas da figura humana, dos animais, objetos, formando aí a ideia da dimensão maior. Essas características estão presentes na ampliação da figura feminina que ele traz na D. Tá vendo? Se você analisar o que o próprio SAS traz aqui na C, você consegue fazer essa visualização. Gente, nós vamos pausar por aqui. Eu tenho aula com o N1 agora, já estou até atrasada com eles uns minutinhos. Senão, guria mesmo, eles entram lá, eles já devem estar todos na sala. E vocês façam favor o seguinte, vê se tem mais alguma do simulado 2. E nossa aula de sexta-feira eu vou focalizar o simulado 3, beleza? Olhem todos que vocês tiverem dúvida aí do simulado 3, que é o terceiro que está lá no site do SAS, mas é o segundo que vocês fizeram. Beleza? Nós vamos comentar primeiramente, acho que é a questão 13, que cai muito em cima de uma que a gente já falou aqui hoje. Valeu, viu, gente? Obrigada pela presença e pela participação de vocês. Obrigado. Tchau, gente. Obrigada. Tchau. Melissa, te dou o retorno mais tarde. Valeu, galera.